Fala meu pessoal, fala meus queridos, Shalom para você, eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos tratar sobre o Vem Segue, um novo formato, trazido aqui segunda, terça, quarta e sexta, os tópicos da aula, da próxima aula. E nós iremos tratar agora do tópico da aula que é de Éter, capítulo 6 ao capítulo 11. Vou ficar segurando aqui o microfone, não é por nada não, aqui o áudio ele fica muito melhor nos testes que nós fizemos. Bom, então vamos direto à aula, mas antes disso, deixa eu falar para vocês como que foi hoje a reunião sacramental. Rápido, resumidamente, 30 segundos, falar para você que a reunião sacramental foi excelente. O irmão Elias, um jovem recém-batizado, fez um discurso sobre oração. A irmã Tatiana Oliveira fez um discurso sobre a leitura, o exame das escrituras, não só a leitura. E o presidente Marcelo Costa, que é conselheiro da unidade, fez um discurso falando sobre o amor e a família. Foi muito bacana. Durante a aula da escola dominical, tive o prazer de dirigir o debate da aula. O irmão Lando nos ajudou com a sua participação e todos os alunos, praticamente todos, participaram da aula com seus comentários. Foi muito joia, muito especial e muito espiritual. Agora sim, passando para a nossa aula, o título da aula é Para que o mal seja reprimido. Nós iremos continuar aquela saga do irmão de Jared e sua família, e o povo jaredita. Então, para que possamos dar continuidade, vou só trazer aqui a imagem que representa bem a aula, ou o tema da aula de toda a semana no nosso estudo diário, estudo pessoal e familiar. Aqui temos uma representação onde o irmão de Jared, junto com a família, estava em uma embarcação nas profundezas do mar. E o Senhor prometeu, desde a aula passada, que quando fazemos do jeito dele, ele nos tira das profundezas do mar e nos traz de volta à superfície. Aqui nós temos um símbolo das imagens da aula da semana que nós teremos. Por exemplo, aqui tem um simbolismo representando as ruínas de uma civilização antiga, que foi quando os nefitas encontraram uma cidade antiga em ruínas. E esta cidade era justamente a civilização jaredita. Durante essa descoberta, o povo nefita, ou os nefitas, descobriram placas de ouro. E essas placas, como nós vimos na aula, ou nós vamos ver na aula, elas estavam cobertas de gravações. E os nefitas tinham um grande desejo de lê-las. Nós vamos ver isso em Mosias, capítulo 8, versículo 9. Esta imagem, irmãos e irmãs, elas foram criadas por inteligência artificial. Elas não representam exatamente o que aconteceu, mas apenas uma representação de que o povo de Nef encontrou placas de ouro e nessas placas tinham gravações que eles gostariam muito de ler. E aqui nós temos mais uma imagem, a terceira, que essa terceira imagem ela simboliza ou representa a sabedoria divina e o triunfo da luz sobre as trevas, representando o impacto espiritual do conhecimento das Escrituras. O quão importante foi e continua sendo para nós estes registros antigos que foram feitos, criados, preservados, resumidos, escondidos e trazidos à luz para nós nesses últimos dias. Estes escritos, eles trazem testemunhos da divindade e do amor e misericórdia de Jesus para conosco. Irmãs, irmãos, este tema aqui é o primeiro dia, ou seja, o dia de hoje, primeiro tópico da aula. O Senhor vai me guiar durante a minha jornada na mortalidade. Em Éter, capítulo 6, versículo de 1 a 12, nós poderemos ver que o Senhor sempre vai dar uma forma, um escape, uma maneira de nos guiar em nossa jornada mortal. Nós não estamos sozinhos aqui. Assim como Jared, seu irmão e suas famílias, seus amigos, não estavam sozinhos na sua jornada. Em todas as jornadas, em todos os desafios de nossa vida, ou etapas da nossa vida, o Senhor ele vai nos guiar. Nós precisamos prestar atenção nas orientações dele e nas revelações que ele está disposto a nos dar. Olha só, irmãs e irmãos, eu vou ler aqui alguns versículos e que possamos meditar sobre eles. A partir do versículo 1. E agora eu, Moroni, continuo a escrever o registro de Jared e seu irmão.
Pois aconteceu que depois de o Senhor haver preparado as pedras que o irmão de Jared havia levado ao monte, o irmão de Jared desceu do monte e colocou as pedras nos barcos, que estavam preparados, uma em cada extremidade, e eis que elas forneceram luz aos barcos. E assim fez o Senhor com que as pedras brilhassem na escuridão para fornecer luz aos homens, mulheres e crianças, a fim de que não atravessasse as grandes águas na escuridão. E aconteceu que depois de terem preparado todo tipo de alimento, a fim de subsistirem sobre as águas, e também alimento para seus rebanhos e manadas, e para todas as bestas ou animais ou aves que iam levar consigo. E aconteceu que depois de terem feito todas essas coisas, embarcaram em seus navios ou barcos e lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor, seu Deus. E aconteceu que o Senhor Deus fez com que soprasse um vento furioso sobre a face das águas, em direção à terra prometida, e assim foram eles impelidos pelo vento sobre as ondas do mar. E aconteceu que foram muitas vezes submersos nas profundezas do mar, em virtude das ondas gigantescas que se quebravam sobre eles, e também das grandes e terríveis tempestades causadas pela fúria do vento. E aconteceu que, quando eram submersos nas profundezas do mar, a água não lhes causava dano, porque seus barcos eram ajustados como um vaso, e também eram ajustados como a arca de Noé. Portanto, quando eram envolvidos pelas muitas águas, clamavam ao Senhor, e ele novamente os fazia voltar à tona da água. Nós conhecemos essa escritura, eu não vou ler o restante, parei no versículo 7, mas mostra aqui justamente aquilo que a gente já falou no início. O Senhor, ele vai nos tirar das profundezas do mar, assim como tirou esses barcos, essas embarcações do irmão e também de Jared. Vocês podem ver aqui do lado as imagens criadas por inteligência artificial, onde mostram as pedras que refletiam luz ou dava luz, fornecia luz para Jared, seu irmão e suas famílias. Trazendo um pouquinho para nós, o que nós aprendemos com as ações dos jareditas antes, durante e depois da viagem. Para a gente meditar sobre isso aqui. Muitas vezes, como o Senhor o está conduzindo em direção à sua terra prometida. Falando para você, para mim e para você. Como ele tem nos guiado em direção à terra prometida. Para você refletir sobre isso. Muitas vezes essas pedras aqui, elas representam coisas na nossa vida. Às vezes um grande líder, um casamento que nos ajuda bastante. Às vezes um trabalho também que nos fortalece, nos influencia positivamente. Alguns discursos ou aulas na igreja, alguns discursos de conferência. Quais são as pedras que têm iluminado o seu caminho? Esta é a pergunta. Agora eu vou ler o restante dos versículos, versículo 8 ao 12 do capítulo 6 de Éter. E após isso aqui, no final desses slides, ele vai ter todas as escrituras, os versículos você poderá ter e baixá-lo na última aula da semana. Vou deixar lá para que todos possam baixar e ter toda essa apresentação em seu celular ou seu computador. Mas continuando a nossa aula, no versículo 8, e aconteceu que enquanto estavam sobre as águas, o vento não deixou de soprar em direção à terra prometida, e assim foram eles impelidos pelo vento, o Senhor os enviando para a terra prometida através do vento. E cantavam louvores ao Senhor. Assim, o irmão de Jared cantava louvores ao Senhor, e agradecia e glorificava ao Senhor o dia todo, e quando chegava a noite, não cessavam de louvar ao Senhor. E assim foram impelidos para a frente, e nenhum monstro do mar pôde despedaçá-lo, e nenhuma baleia pôde causar-lhe dano. E tinha luz continuamente, estivesse em cima ou embaixo da água. No versículo 11 e 12 agora. Deste modo foram impelidos sobre as águas por 344 dias, e desembarcaram nas costas da terra prometida. E quando puseram os pés nas praias da terra prometida, inclinaram-se sobre a face da terra e humilharam-se perante o Senhor, e verteram lágrimas de alegria diante do Senhor, por causa da imensidade de sua terna misericórdia para com eles. Então, antes da embarcação,
Eles oraram e pediram proteção e misericórdia. Durante a embarcação, se humilhavam e clamavam ao Senhor durante todo o dia e também à noite. E após receberem a terra prometida, se ajoelharam, clamaram ao Senhor, agradecendo pelas suas misericórdias e também pela sua proteção. Isso traz para nós, irmãs e irmãos, uma lição, um exemplo de que devemos, por exemplo, temos a nossa vida, nossos desafios, devemos clamar ao Senhor antes, durante e após a conclusão dos nossos desafios. Fica este exemplo, como o Senhor está nos conduzindo em direção à nossa terra prometida. Aqui temos os versículos de 1 a 12 que você poderá ler ao baixar o material ou dar um pause aí e assistir e ler estes versículos, que foram os versículos que eu acabei de ler. Irmãs e irmãos, nós vamos ficando por aqui neste primeiro dia de estudo do Vem Segue-me, onde nós lemos Éter 6, de 1 a 12. Vimos sobre as misericórdias do Senhor e que o povo de Jared e seu irmão clamavam ao Senhor, que o Senhor utiliza da fé das pessoas, da nossa fé, para nos tirar das profundezas do mar. Até amanhã, nós continuaremos com Vem Segue-me e o título será, amanhã, Andai humildemente perante o Senhor. Humildemente. Até amanhã.